Olá, bom dia, Feliz Natal a todos. Nós elevamos o pensamento a Deus para agradecer a oportunidade de estarmos todos aqui juntos, reunidos nessa reunião de esclarecimento e por estarmos usufruindo da vibração especial que nós temos hoje aqui nessa casa. Basta fechar os olhos para percebermos um estado de leveza, uma lucidez espiritual incomum. Hoje é um dia especial e, em homenagem ao aniversário do Mestre, nós vamos falar dos ensinamentos dele com o tema Faculdades Intelectuais e Morais do Homem. E a forma de agradecimento que nós pedimos aos presentes encarnados e desencarnados e aos nossos amigos que nos acompanham pela rede mundial de computadores é buscar aproveitar esse esclarecimento, vencendo todas as dificuldades que possamos ter e transpor o que se aprende, o que se ouve nessa tribuna domingo após domingo, para a vida prática. Vamos nos deixar transformar pelo conhecimento, que é a forma única e mais bela de aprendizado. Vamos lá? Aquisição de faculdades. Vamos falar de faculdades intelectuais e morais, usos e consequências. Nós temos simbolizado aí na imagem duas questões importantes O Livro dos Espíritos. A 459, em que é dito que recebemos uma influência direta dos desencarnados e que de ordinário eles nos dirigem. E a imagem de cá diz que para afastarmos as más influências, isso está na questão 469, nós precisamos ter fé incondicional em Deus e prática do bem. Então, nossas faculdades são influenciadas o tempo todo, e para filtrarmos a influência negativa da influência positiva, os espíritos nos orientam duas coisas muito simples: prática do bem e fé incondicional em Deus. No Evangelho segundo o Espiritismo, nos ensina que a Terra é um mundo expiatório onde espíritos rebeldes à lei de Deus lutam contra a perversidade dos homens e a inclemência da natureza. Nesse árduo trabalho simultâneo, desenvolve as faculdades morais e intelectuais. Capítulo 3, item 15. A imagem ficou grande. Tem como diminuir, Carlos, o foco? Na questão 25 de O Livro dos Espíritos, diz que é necessária a união do espírito com a matéria para que a inteligência se manifeste na matéria. O que é que os espíritos estão querendo nos dizer com isso? Que nós temos um eu real e um eu aparente, e que nós não temos órgãos apropriados para perceber o espírito sem a matéria. Eis a razão da encarnação. Nós temos imensas faculdades no espírito, temos a lei de Deus na nossa consciência, mas ainda precisamos da imersão na matéria para nos percebermos como espíritos. E na questão 71, nos é dito que a inteligência é uma faculdade especial que se manifesta por meio de órgãos especiais, cérebro, coração. Todo o sistema orgânico da gente é utilizado como meio de manifestação da inteligência, para dar aos seres orgânicos, como nós, consciência, vontade e pensamento. Essas são as três bases da nossa construção evolutiva: consciência, vontade e pensamento,
que temos que ir desenvolvendo ao longo das encarnações. A inteligência é assimilada na fonte universal. Deus, cosmo, fluido cósmico universal, como faculdade própria de cada ser e constitui sua individualidade moral. A inteligência, ela não é um dom, ela é uma construção, ela passo a passo, repetição após repetição, nós vamos nos desenvolvendo intelectualmente e desenvolvendo, logicamente, a inteligência. E a partir do momento que a nossa inteligência está apta a assimilar mais conhecimentos, nós recorremos à fonte universal, que todo o conhecimento abundante está disponível. O instinto é uma espécie de inteligência desprovida de raciocínio que automatiza a satisfação das necessidades. Questão 73 do Livro dos Espíritos. Nós falamos de inteligência baseado em consciência e temos a inteligência instintiva, espontânea, automatizada, que nós não pensamos para fazer, a inteligência reflexiva. É uma inteligência sofisticada, porque ela não depende do nosso pensamento. Caminhar, o ato de caminhar, ele é instintivo. Se formos pensar para caminhar, nós paralisamos. E o instinto, como forma de inteligência primitiva, ele nos dá a capacidade de reação precisa, imediata, dosada e o resultado ótimo. Mas, como nós falamos, é uma inteligência primitiva e ainda desprovida de razão. Consciência, pensamento e vontade atuam como mecanismos de desenvolvimento da racionalidade. Na caminhada evolutiva, harmonizamos gradativamente a deliberação da razão com a espontaneidade do instinto. O quadro não está bem, certo? Então, a partir do momento em que nós iniciamos a caminhada evolutiva, é tudo instinto. A partir do momento que começamos a raciocinar, a agir deliberadamente, nós vamos substituindo gradativamente as reações espontâneas do instinto pelas reações pensadas e calculadas. Porque da mesma forma que o instinto ele é preciso, ele pode causar desastres, porque ele é desprovido de amor. É um mecanismo de autoproteção. E às vezes a reação do instinto pode ser desproporcional ao outro. A mente pode nos induzir a reagir de uma forma diversa da realidade, ou seja, nos sentirmos ameaçados onde não há ameaça. Por isso que a deliberação, o raciocínio, a razão, vai atenuando essa força de reação do instinto e nos tornando racionais. Nos reflexos das faculdades nas reencarnações, nós podemos acompanhar uma evolução, de acordo com cada fase em que o espírito passa. Na questão 218, nos diz que as ideias inatas são vestígios das percepções adquiridas em existências anteriores, que emergem no presente pela intuição. Vamos estabelecer diferença entre inspiração e intuição. Inspiração vem de fora, é a preciosa ajuda que recebemos da espiritualidade, dos outros, da observação. Às vezes nós olhamos uma pessoa, tomamos ela como modelo e nos inspiramos naquela figura externa para evoluirmos. E intuição, ela vem de dentro, intu. E como vem de dentro, nós buscamos ideias inatas, percepções de existências anteriores, que nós temos milhares para trás, muito conhecimento
armazenado, que ainda não temos habilidades, nem capacidades, nem necessidades de externar, nós buscamos isso e de vez em quando nós podemos olhar para coisas que fizemos no passado e dizer: de onde eu tirei isso? Conseguirmos fazer uma coisa assim incomum e não termos referências na nossa existência atual, escola, conhecimento suficiente para ter feito aquilo, como se fosse obra, graça divina ou milagre, mas na verdade é um conhecimento que está dentro de nós e que em alguns momentos especiais, necessários à etapa evolutiva que vivenciamos, nós conseguimos acessar. A conexão entre duas existências consecutivas é proporcional ao progresso alcançado no intervalo entre uma e outra. Da mesma forma que não percebemos o espírito sem a matéria, nós podemos afirmar que a vida é lá. E aqui é a oficina de desenvolvimento. Então nós aprendemos lá, podemos passar 1 ano, 2 ou 1 milênio aprendendo, e depois voltarmos para cá para desenvolvermos, testarmos as habilidades adquiridas no momento, no período de erraticidade. Isso está na questão 218A. As faculdades extraordinárias são conquistas pretéritas do espírito. Isso está na questão 219. O que quer dizer com isso? Que nós acumulamos e conseguimos tornar intuitivas, automatizadas algumas condutas, algumas habilidades. Tem uma obra interessante, o título é 10.000 horas, e é feito um estudo de expoentes contemporâneos da humanidade, como Bill Gates, Beatles e outros, e em cada um deles foi estudada a conduta e se observou pelo menos 10.000 horas de prática naquilo que eles são bons. Eu estava comentando com os amigos, o meu filho naquele momento de inspiração divina chega e me diz: um contato com Jesus transforma a vida e nos torna melhor. E ouvindo Peçanha cantar, eu observei, eu quero ver quem tem um contato com Jesus e depois consegue tirar uma nota musical perfeita sem treinamento. Nós precisamos treinar, repetir a lição, repetir a encarnação, até automatizarmos, até tornarmos intuitiva a conduta. Não existe conquista sem esforço. Não pensemos que ouvir palestra espírita e saber de cor toda a obra espírita vai nos tornar melhor. Sem treinamento, sem o campo de batalha, sem encarnarmos e praticarmos, nós não vamos sair do lugar. Nós vamos ser admiradores. Certo? Precisamos nos posicionar entre dois grandes grupos que tem na humanidade: os que ajudam e os que pedem ajuda. Os que admiram estão no grupo dos que pedem ajuda. Os que treinam, os que exercitam e os que se aprimoram estão no grupo dos que ajudam, porque dão no mínimo exemplos com a própria conduta de esforço e disciplina. Somente emergem na vida presente as faculdades necessárias para enfrentar as expiações e provas que se vivencia. As demais conquistas ficam armazenadas. O que isso quer dizer? Nós podemos exemplificar com uma história de um agricultor que morava afastado praticamente da civilização, vivia do que produzia na terra, caminhava com a carroça dele até a feira para vender e conseguir o necessário para a sobrevivência dele. E à noite, no desprendimento, ele participava de um grupo espiritual
e era um médico muito habilidoso. Aqui na existência material, ele praticava agricultura de subsistência. E durante o sono, ele executava cirurgias espirituais de alta precisão. Significa que para aquele momento evolutivo, para aquela necessidade de avanço espiritual, ele precisava dessa experiência. E se ele viesse com essas faculdades sofisticadas desbloqueadas, ele iria se desviar. Eu posso tirar, por exemplo, um exemplo pessoal, certo? Quando eu estava servindo ao exército, tinha uma formação de 1.200 homens no dia do soldado, cantávamos a canção do soldado, e o maestro conseguiu me localizar no meio de 1.200 e fez contato visual e ele conseguiu me achar fora do tom, no meio de 1.200, ou seja, se eu tenho alguma faculdade musical, ela veio bloqueada. E num teste vocacional, me deram 3 notas especiais: desentoado, desritimado e desafinado. E eu falei, bom, música, ou eu deixo para a próxima, não adianta tentar estudar agora, porque não foi isso que eu vim fazer aqui. A existência de Deus, o pressentimento da vida futura e a consciência do mundo invisível, olha, Deus, vida futura e mundo invisível, estão sempre presentes no espírito. Cada um de nós tem isso armazenado dentro de si. Orgulho, ignorância, preconceitos, superstições falseiam essas percepções. Como nós estamos ainda no início da caminhada evolutiva, nós somos muito fáceis de enganar, de sermos seduzidos por pessoas um pouco mais avançadas, que nos incutem ideias de medo, de culpa, de limites inexistentes e até atrasam nossa caminhada, certo? Isso são frutos da ignorância, das superstições e dos preconceitos. Não pode isso, não pode aquilo, desce daí. E todas aquelas coisas que foram moldando nossa personalidade e nos trouxeram até aqui, medrosos, descrentes, olhando para o outro como uma ameaça, colocando grades nas janelas, nas portas, alarmes, contratando segurança. Tudo isso aí foi construção baseada em preconceito, orgulho, ignorância, medo, culpa. Essa fase está passando, e está passando aceleradamente. Vamos voltar a escutar a nosso coração, deixar que a nossa mente tenha repouso no coração, para conectarmos novamente com a existência de Deus, pressentimento da vida futura e consciência do mundo invisível, que estão sempre presentes em nós. Evolução das faculdades, vamos trabalhar isso? Nos mundos primitivos, ainda em estado de animalidade, nós tínhamos a prevalência do mais forte e instinto de sobrevivência e defesa. Nós nos preocupávamos basicamente com 3 coisas: nutrição, proteção, abrigo e reprodução. Esse era o nosso dia e essa era a nossa atividade básica. Nada mais que isso, nos protegermos das ameaças, das intempéries do planeta e de nós mesmos, nos abrigarmos e nos reproduzirmos. E isso durou alguns milhares de anos. Depois, em mundo de provas e expiações, nós passamos a ter contato com outras coisas. Nós nos passamos a ter responsabilidades pelos nossos atos, que é a consciência de uma lei de causa e efeito, e desenvolvemos os trabalhos braçais, como agricultura, artesanato e etc.
Nessa fase, foi incutido em nós o germe do conhecimento moral, com a introdução da moral cristã, que nos legou 3 coisas também: o reino de Deus e sua justiça, o amor e o perdão, amor a Deus e o amor ao próximo. Então, paralelamente a esse desenvolvimento intelectual através do trabalho braçal, e até pela fieira da escravidão e da servidão, nós desenvolvemos o nosso intelecto e, paralelamente, nos foi apresentada a moral cristã com um exemplo fortíssimo de sacrificarmos o nosso mestre e mentor de uma forma absurda, ofensiva, em razão da nossa ignorância, em razão das influências que recebemos do medo, do preconceito. Mas o germe da lei do amor e do perdão e o reino de Deus e sua justiça foram definitivamente implantados no nosso coração e nos preparou para uma transição para o mundo de regeneração, aceleradíssima o momento que ela se encontra. Está tudo mudando, o novo está perdendo a validade muito rapidamente. Nós estamos vivendo o início da lei do amor e estamos desenvolvendo trabalhos intelectuais. O trabalho braçal está sendo mecanizado e o trabalho intelectual está desenvolvendo em nós. Nossas percepções sobre o imaterial estão se consolidando. Recebemos para essa fase a doutrina dos Espíritos, que nos legou 3 coisas também. Fé raciocinada. A melhor forma de afastar a ignorância e os preconceitos é raciocinarmos, voltarmos àquela fase dos porquês que a criança tem. Por que isso? Por que aquilo? E irmos no porquê do porquê até nos darmos por satisfeitos, até encontrarmos uma interpretação da lei divina que nos dê conforto, que nos dê segurança para caminhar. Autoinstrução. A doutrina dos Espíritos nos despertou para o dever de estudarmos, compreendermos, nos deixarmos transformar pelo conhecimento. Sem prática, sem trabalho, sem disciplina, sem exercício, nós ainda vamos ficar na fieira dos que pedem ajuda. E consciência dos atos. Substitui a lei de causa e efeito para a percepção da necessidade do outro, desenvolver o sentimento de indulgência. Indulgência é respeitar limites, não exigir do outro aquilo que ele não tem para dar. Então, esse momento aqui nós estamos inaugurando na nossa vida. É nele que nós vamos viver, e ele é exatamente o inverso da lei de causa e efeito, ou do plano de provas e expiações. Na lei do amor, os que mais ganham são os que cedem, os que servem e os que perdem. Na lei de causa e efeito, os fracos, covardes, medrosos são os que cedem, os que servem e os que perdem. Então, nós saímos perdendo, cedendo e servindo do último lugar da lei de causa e efeito para o primeiro lugar na lei do amor. E o Cristo nos disse claramente na cerimônia de lava-pés que o maior no reino de Deus é o servo de todos. Enquanto não amarmos, servirmos, cedermos, nós vamos estar mestres na lei de causa e efeito, numa lei puramente material que não vai nos conduzir a nada.
é um jogo de videogame que nós mudamos de fase. Nós já zeramos a lei de causa e efeito, certo? E precisamos zerar o Sermão da Montanha. Mas é difícil e demorado. Então, vamos começar nessa primeira etapa. Diferentes níveis de faculdade intelectuais nos homens. Nós nos equilibramos entre mente e coração. Há aqueles que morrem para salvar, mesclado em meio àqueles que matam por matar. É nesse ambiente que nós vivemos, e é nisso que nós podemos evoluir. Os chineses, eles têm uma figura do taoísmo muito interessante, que é a relação mente e coração. Nós só estamos em paz quando o coração dá repouso à mente, ou quando a mente encontra repouso no coração. Enquanto estamos naquela atividade ansiosa, com a mente trabalhando aceleradamente, e o coração neutralizado e esquecido, nós só nos estressamos, nos cansamos e não compreendemos. Eles exemplificam com um pássaro atravessando o mar sem ter onde pousar, que vai chegando à fadiga e exaustão e não encontra um repouso seguro. E quando nós nos voltamos para dentro de si e damos repouso à nossa mente no coração, nós conseguimos ter tranquilidade. São raros, mas são deliciosos esses momentos. Paulo, na Epístola aos Coríntios, diz: quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, abandonei as coisas de criança. Isso é um resumo da nossa evolução. Nós estamos saindo da infância e temos que abandonar algumas coisas de criança. Quer ver uma coisa de criança que parece coisa de adulto? Guerra. Tem coisa mais infantil do que uma guerra? Se nós olharmos dentro de uma perspectiva, não precisa nem ser da lei de Deus, de uma perspectiva lógica. Não tem nenhuma lógica isso. Ainda é o predomínio da lei de causa e efeito sobre a lei do amor. A tendência disso ser abolido é natural. Nas questões 364 e 366, nós resumimos que as qualidades morais do homem são as do espírito. Não há no corpo um espírito para cada aptidão ou faculdade, da mesma forma que não existe um Deus para cada fenômeno. Questionava-se muito, e na mitologia greco-romana nós temos um Deus para a agricultura, um Deus para o amor, um Deus para o casamento, um Deus para isso, e os espíritos vieram esclarecer dizendo: existe só um Deus para tudo. E que essa criação mental, também infantil, ela é hoje desnecessária. Ela tem que ser abandonada para nós, através da consciência dos atos, da autoinstrução e da fé raciocinada, nós podermos nos desenvolver e deixar essas coisas infantis para trás. Da mesma forma, nas questões 361 e 361A, as qualidades morais do homem são as do espírito e se apresentam sob a forma de vícios e virtudes que refletem o estado evolutivo do espírito. E nós observamos com facilidade homens de gênio com dificuldades morais básicas, como vícios, falta de controle do impulso sexual, alcoolismo, drogas, maledicência, etc., são capazes de desvendar o átomo, de desvendar a física quântica, mas ainda têm dificuldade de caminhar entre os irmãos e de tolerar a si mesmo,
Porque o vício, na verdade, é uma insatisfação para consigo mesmo. Eu busco anestesiar aquele espírito que sou eu, sobre a falsa ideia de que a matéria irá prevalecer sobre isso. Os espíritos não têm paixões estranhas à condição de humanidade, está na questão 363. Essa exposição, meus caros, ela segue rigorosamente o capítulo Faculdades Intelectuais e Morais do Homem, e nós estamos dentro da sequência. Parece até meio enfadonho, mas tem alguns aspectos importantes que não podem ser abandonados. O que é que os espíritos estão querendo dizer com isso? Que espíritos não têm condição estranha à humanidade. Quando desencarnamos, nós não vamos ter faculdades especiais. Nós não vamos ver através de paredes, nós não vamos ficar lendo o pensamento dos outros, nem devassando a intimidade alheia, nem ter acesso a tudo. Nós vamos ter apenas ampliadas as faculdades morais e intelectuais, o bem e o mal que há em nós. Porque não vamos ter o corpo como mecanismo de filtro, barreira, proteção. Sem o corpo, essas faculdades, o nosso eu é ampliado, mas não vai ter nenhuma magia na reencarnação, na desencarnação. Nós vamos continuar nós mesmos, certo? Apesar de os nossos parentes e amigos generosos nos endeusarem durante o velório, mas lá vamos ser nós com nossa consciência, e aquilo de bom ou de ruim que estivermos levado para lá, vai ser ampliado e potencializado. E aí voltamos àquela questão 469, fé incondicional em Deus e prática do bem. Nós podemos relembrar aqui uma historinha já muito contada, de dois cidadãos, dois espíritos, José da Silva, ambos se chamavam, e desencarnaram. Um era senador da República, e o outro alfaiate. Chegando lá, na fila de atendimento, o alfaiate foi atendido primeiro. O senador pensou, deve ser para não constrangê-lo dentro da sua simplicidade. Entraram no carro e foi levado a uma pracinha. E ao José da Silva alfaiate foi atribuído uma casinha modesta com jardim na frente da praça. E o senador, mesmo se sentindo preterido, continuou dentro do carro e falou, vamos ver o que é que isso vai dar. E foram saindo da estrada, passaram pela zona rural, numa curva que tinha uma ribanceira, tinha um barraco caindo aos pedaços, e falaram, seu José da Silva, aqui que o senhor vai morar. Aí ele, olha, chegou ao limite, você não sabe com quem está falando? Eu fui um senador, eu mereço o respeito que o meu título conquistou. E foi falando tudo o que ele era e o que ele pensava ser dentro do plano material. E a entidade respondeu para ele, seu José da Silva, com o que o senhor mandou para cá, só deu para comprar isso, mais nada. A cada um segundo as suas obras. Na questão 365, diz que o progresso não se realiza simultaneamente. Num período avança a inteligência e no outro avança a moral. E nessas alternâncias convive-se o vício com a virtude. Primeiro, nós observamos que o avanço é intelectual. Não adianta tentarmos avançar moralmente sem compreendermos o que estamos fazendo. A lei de Deus, ela é simples, só que o simples é algo de alto grau de sofisticação. Você só compreende o simples, você só se expressa com simplicidade quando você conhece o todo. Tem coisas que parecem fáceis para nós, porque já se tornaram intuitivas, mas que são difíceis para os outros.
Compreender Deus requer raciocínio, raciocínio requer inteligência, inteligência requer desenvolvimento do intelecto, depois se dosa com moralidade. Na questão 368, diz que o exercício das faculdades dependem da estrutura dos órgãos que lhes servem de instrumento. Quanto menos densos, maior a irradiação de luz. Nossos corpos, eles são construídos por nós mesmos. Ou, melhor dizendo, pelos nossos atos, pela nossa conduta. Nos é atribuído um instrumento material preparado para o que precisamos fazer aqui. Se o nosso sistema orgânico ainda é denso, é porque nós ainda somos densos, nós ainda somos muito materializados. A densidade desses órgãos chega ao ponto de não sabermos se estamos encarnados ou desencarnados. Tal é a densidade de formação do perispírito. À medida que formos avançando na lei de Deus, nós vamos ter capacidade de ter corpos mais apropriados às faculdades que precisamos desenvolver. Se nós observarmos a arte do passado, as expressões são embrutecidas. Nada comparado com a beleza que ostentamos hoje. Basta cada um de nós olhar no espelho que vai ver. Vai estar sempre belo e lindo. Os traços estão mais refinados, mais fáceis de perceber. A beleza de 3, 4 mil anos atrás é feiura hoje. São faces animalizadas e embrutecidas pelos atos. E a partir do momento em que nós passamos a ter atos mais consentâneos com a lei de Deus, consentâneos com a lei do amor, nós vamos nos transformando e termos luz, capacidade mais leve de ação. À medida que os órgãos vão se desenvolvendo e se aperfeiçoando, é mais livre a manifestação das faculdades da alma. É isso que acabamos de colocar. Importância evolutiva das faculdades morais e intelectuais. Vamos entrar agora em um outro capítulo de compreensão. Segundo a doutrina de Sócrates e Platão, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, enquanto tivermos o nosso corpo e a nossa alma nele se encontrar mergulhada, jamais possuiremos o objeto dos nossos desejos, a verdade. Enquanto estivermos necessidade de um corpo para perceber o espírito, ou de encarnar para evoluir, para melhorar, nós não vamos conhecer a verdade. Ela vai estar dentro de nós, mas ainda vai ser ignorada pela nossa mente. De fato, o corpo nos oferece 1000 obstáculos pela necessidade que temos de cuidar dele. Vocês já pararam para observar o tanto de cuidado que um corpo exige? Nutrir, higienizar, exercitar, dar prazer, trabalhar, disciplinar, adestrar, diariamente. E ele é um instrumento do qual nos servimos. Mas se não fizermos a lição de casa e tivermos cuidados com esse instrumento, nós nos escravizamos a ele pela doença. É muito trabalhoso cuidar do corpo, por isso que o Sócrates, através de Platão, nos fala isso. Além disso, nos enche de desejos, apetites, temores, 1000 quimeras, 1000 tolices. Nós vivemos planando, vivendo no mundo da fantasia, buscando o fácil e o simples e a vitória sem conquistas. E enquanto estivermos nesse estado, nós vamos estar afastados daquela verdade que Jesus fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. De quê? Da própria ignorância. A faculdade intelectual, como ferramenta de desenvolvimento das virtudes, tanto inspira vencer desafios,
quanto desvia para insensatez e arrogância. Nós precisamos ter muito cuidado com isso aqui. A austeridade pode conduzir à enfermidade moral da intolerância, que nos leva à falsa condição de juízes. Quem se lembra das expressões tem que ser castigado, está errado, bem feito, nós nos colocamos na posição de juízes, contrariando aquele mandamento de Jesus, não julgueis. Na verdade, não é um mandamento, é um princípio, é uma orientação. Por que Jesus falou não julgueis? Porque à medida com que julgardes, serás julgados. Julgados por quem? Pela própria consciência. E a partir do momento que eu condeno no meu irmão uma falta que ele comete, certo? Eu, como estou em evolução e em constante transformação, eu vou me pegar cometendo a mesma falta. E aí eu vou ser obrigado a me condenar, porque eu já tenho uma sentença pronta, e vou me diminuir com isso. Ou vou ter que me valer da hipocrisia, que o que vale para mim não vale para o outro. Mas vamos pensar aqui, como Deus pode tudo, que nosso desejo de austeridade para com o outro seja cumprido. Ou seja, que tudo aquilo que julgamos que o outro deva fazer, seja feito. Aí o que vai acontecer? Nós vamos ter um mundo perfeito. Só que com um detalhe que nós não conseguimos observar. Não vai nos caber nele, porque nós conseguimos transformar toda a humanidade sem uma reforma íntima que nos coloque como pares daqueles que transformamos. Por isso que Jesus diz, não julgueis. Que a sua palavra seja sim, sim, não, não. Tolerância, indulgência, perdão das ofensas. Assim, enquanto uns se entregam à acomodação e amorosidade sob o pretexto de não perder a oportunidade, amorosidade, outros sob o pretexto de não perder a oportunidade de corrigir, exercem a arrogância, o preconceito e a prepotência. Esse tipo de sentimento conduziu o planeta a 2 guerras mundiais. A intolerância, o preconceito e a arrogância. O sentimento de superioridade que esconde, na verdade, ganância e sede de poder. Ascensão material, competição, querer ser melhor do que o outro. Nós fomos à guerra 2 vezes. E está apagado na nossa memória, mas se nós pegarmos a história de qualquer guerra e tivermos o mínimo de sentimento, nós não vamos conseguir ler sem nos sentirmos envergonhados de estar lá, constrangidos, porque foram atrocidades cometidas em nome de consertar o outro, de colocar as coisas do nosso jeito. Com o aprimoramento da faculdade moral, o intelecto é enriquecido pela humildade. Aí nós começamos a transitar na lei do amor, certo? Nós chegamos ao mais alto grau de conhecimento que o estágio evolutivo que pertencemos pode nos proporcionar, e depois nós começamos a dosar isso com humildade. Lições e exemplos de humildade não faltam, e todos os exemplos de humildade contam com a nossa admiração, e todos os exemplos de arrogância e de prepotência contam com o nosso repúdio constante. A inteligência associada à humildade permite a compreensão de Deus e a cura das enfermidades da alma, que são muitas. Nós estamos nos livrando dela, mas nós estamos como que ancorados em algumas falsas percepções que nos dão segurança.
Nós temos medo do novo, medo de nos deixarmos transformar, medo de nos desapegarmos gradativamente da matéria, do haver, do preservar, do conservar, do tirar do outro, do ser melhor, do competir. Nós temos medo de sair desse ambiente porque não conhecemos o outro, ou seja, mestres da matéria e analfabetos do amor. Isso que ainda somos. Somente a fusão das faculdades morais e intelectuais em grau mais elevado, que nossos gestos, expressões e ações refletirão a nossa elevação. Aí vamos finalizar essa exposição colocando num quadro o que seria essa fusão das faculdades. Nós pegamos aqui a capa do Livro dos Espíritos e dividimos em 4 pedaços. A moral, ela nos conduz a uma boa relação com o próximo, cuja base é amar e servir. Então, enquanto estamos nos desenvolvendo materialmente na lei de causa e efeito, o próximo é um concorrente. Quando nós desenvolvemos a moral e o germe do amor floresce em nosso espírito, o próximo é o alvo da nossa atenção. É a ele que temos que aprender a amar e servir. Os yogis têm uma expressão, namastê, que é Deus em mim, saúda Deus em ti. Ou seja, reconhece que Deus também está em ti. E se Deus está em mim e está em ti, nós não somos concorrentes. Nós estamos no ambiente de colaboração, ainda não compreendendo isso. Da mesma forma, aqui nós desenvolvemos a inteligência interpessoal. Nós aprendemos a nos relacionar com as pessoas. São características como lideranças. Quem foi o maior líder? Jesus. O que é que ele fazia? Servia. Então, o líder serve. O que é um empresário? Um empresário é alguém que trabalha para um grupo de pessoas que pensam que trabalham para ele. Mas cada um está com uma responsabilidade diferenciada, certo? Uma missão de reforma íntima e autoinstrução diferenciada, e que terminou essa etapa, ninguém é dono de nada, certo? Não vai caber dentro da urna, não vai ser guardado dentro do túmulo todas as nossas experiências. Então, se analisarmos uma empresa como um modelo de desenvolvimento, uma oficina de almas, nós vamos ver pessoas com responsabilidades diferenciadas, um dizendo-se donos, outro dizendo-se empregados, e ninguém é dono de nada, e na verdade está todo mundo experienciando uma fase evolutiva. Isso seria a inteligência interpessoal. Quando desenvolvemos o intelecto, nós passamos a conhecer o eu. Esse desconhecido que nos surpreende, nos desagrada, nos desaponta, nos faz passar cada vexame, e aí nós desenvolvemos a inteligência intrapessoal. Inteligência intrapessoal foi traduzida, essa é uma expressão minha, que uma pessoa do passado traduziu, Sócrates, certo? Como conhece-te a ti mesmo. Com uma bela inversão de escala de valores. Conhece-te a ti mesmo é usar a inteligência para se conhecer. Hoje já são identificados 10 tipos de inteligência. A inteligência lógica, a inteligência associativa, a inteligência de escrita. Essas fazem parte do teste de QI. Porque os países, os detentores dos meios privados de produção querem padronizar e automatizar. Então, essas inteligências são... Tá.
Aí tem outras inteligências, como a inteligência musical, a inteligência para a arte, a inteligência corporal, que são os chamados faixa de preconceito. A inteligência ambiental também. Porque não gera riqueza, essas inteligências são discriminadas no nosso meio, não são valorizadas por quem nos coloca para produzir. E nós precisamos ter uma visão que cabe todos no mundo e cada um tem uma função bela. Tem a inteligência ambiental, a inteligência interpessoal, intrapessoal e outras. Então, essas diversas espécies de inteligência é que formam o espírito. E nós precisamos compreender que cada um está num momento evolutivo diferente e está se dedicando ao desenvolvimento de um tipo de inteligência. Não é porque eu tenho a capacidade de raciocínio lógico, associação, expressão de ideias, que eu vou ser melhor ou mais inteligente daquele que sabe dançar e cantar, que são inteligências altamente sofisticadas que desenvolvem a sensibilidade da alma. Então, quando nós fundirmos a inteligência interpessoal com a inteligência intrapessoal, nós vamos estar amando ao próximo e conhecendo a si mesmo e vamos ter tranquilidade, vamos andar com paz na superfície do planeta. Olhar para o outro com serenidade, com acolhimento e não com competição e com medo. Esse medo é uma criação transitória que nós precisamos nos livrar dele o quanto antes. Se não temos motivo para desconfiar, não desconfiemos. E se o irmão te lesar, te causar um prejuízo, te ferir, perdoa e caminha para frente. É possível que algum dos presentes aqui já tenha sido assaltado e está aqui. E o que foi levado foi reposto pelo Deus que dá a vida e dá os meios. E aquele irmão está vivendo com o drama de consciência dele e nós com a nossa mágoa. E ambos paralisados sem conseguir ir em frente. E a partir do momento em que desenvolvemos essas duas inteligências, de autoconhecimento e de conhecimento do próximo, de amor ao próximo, nós conseguimos ter paz, ter serenidade, sair dos atalhos que nos atrasam e viver num mundo mais tranquilo. Meus caros, Feliz Natal para todos e muito, muito obrigado.